Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu te levar um questionamento muito importante que você tem que pensar para dar resposta nesse questionamento que eu vou fazer. Você está disposto a perder a conveniência do bem-estar, da satisfação vivida no sistema religioso? Você está disposto a perder a conveniência, a satisfação, o bem-estar que você vive satisfeito na formalidade, praticando na vida, no viver, dentro do sistema religioso? Você está disposto a sair do meio deles? É a pergunta que Jesus ele faz para você, se quiser estar nele. Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando Jesus dá essa palavra, negar a si mesmo, é negar tudo aquilo que está em nós, no nosso entendimento, na nossa vida, no nosso viver, que nos impede de chegar a Cristo. Que não pode nos levar a Ele. Que não podemos viver seguindo a Ele, guardando, praticando, estando em determinadas coisas, situações, princípios e valores. Vocês estão entendendo isso? Estar em Cristo, seguir a Cristo, é uma atitude de mudança. Mas não é a mudança no exterior. Porque tem gente que está mais preocupado com a mudança no exterior. Está pensando que viver em Cristo é: eu deixei de beber, agora estou numa igreja. Como se a igreja fosse um lugar para viver em Cristo. Ao contrário. Os que estão dentro das igrejas têm que tomar uma decisão de renúncia. Tem que renunciar esse vício, que não é da bebida, mas é da religiosidade, da satisfação, do prazer religioso que vivem. Tem que negar isso também, sabia disso? Você está pensando que a vida com Deus é a mudança de comportamento secular? Só isso? Jesus vai dizer que é preciso o homem crer nele, se converter a ele, se arrepender. Sabe o que quer dizer arrependimento? Você está pensando que arrependimento para com Deus é deixar de beber? Deixar de fumar? Deixar de viver as práticas da vida secular e viver dentro de comportamento religioso? Você está pensando que arrependimento é isso? Como as pessoas hoje vivem? O fulano agora é de Jesus, entregou a vida a Jesus, ele agora é crente em Jesus, ele agora está na igreja, ele deixou de beber. Ele não vive mais nessa vida aí nos bares, na vida que eles entendem. Que eles entendem. Fui olhar aqui um probleminha aqui no portão. Mas já estou aqui de volta. As pessoas entendem que acham que agora a porta do céu está aberta para eles. Pelo fato deles estar agora dentro de uma igreja, não bebendo mais, não roubando mais. E vivendo aquele padrão religioso, né? Aquela vida satisfatória. Naqueles ambientes, naquela conveniência. Naqueles momentos de distrações, de emoções. As pessoas acham que vida com Deus é isso. Agora eu não vou mais para o bar, vou para a igreja, para o culto, para a campanha, para o pacto, para o voto, para o evento, para o congresso, para o aniversário. É tanto evento de igreja que as pessoas agora passam a viver uma vida escravizada dentro do igrejanismo. Tudo agora, o viver dele é centralizado em igreja. Não posso mais ir ali, não posso fazer isso, não posso ouvir isso, não posso... Não, está entendendo? Aí as pessoas agora têm a sensação mentirosa de que agora estou em Deus. Estou indo para o céu. Sou de Deus. Porque a minha vida agora é na igreja, só da igreja.
Você sabia que tem que se converter dessa vida de igreja que é maldita? Dentro de uma visão secular, é bênção. A pessoa está dentro das igrejas, vivendo na formalidade religiosa, não bebe mais, não vai mais para o bar. Agora aquela pessoa está numa vida dentro de uma rotina religiosa. As atividades dela agora é só na religião. Hoje é o culto da vitória, hoje é o culto do coral, hoje é o aniversário, hoje é um congresso de jovens, hoje é a pregação do poder, hoje é o culto de consagração, hoje é o culto de libertação, hoje é a reunião da igreja, hoje tem atividade de trabalho na igreja, hoje tem os trabalhos religiosos para sair divulgando, não é? O Jesus como a igreja prega, essa igreja é a religião. E aí as pessoas agora acham que dentro dessa prática da formalidade religiosa, dessa vida centralizada na religião, de atividade, de compromisso, de trabalho, de responsabilidade, de entretenimento, as pessoas acham que essa agora é a vida com Deus. Não, agora eu sou de Deus, estou na igreja. Numa visão ótica secular neste mundo é bom, parabéns, é muito bom. A pessoa está na igreja, não bebe mais, não fuma mais, né? Essa é a lógica de quem vai para a igreja, não bebe mais, não fuma mais, não está mais em mesa de bar. Agora é bonzinho, não é mais pecador, agora é santo. Essa é a ideia, a lógica de quem está na igreja. Agora é de Deus. Seria bom se isso fosse verdade. Pelo fato da pessoa agora deixar uma prática de vício, pela pessoa deixar uma prática de vida secular, não está vivendo mais na prática da vida secular, está privada agora da normalidade da vida secular, está vivendo uma vida formal da religião, isso não leva a pessoa a Deus. Você sabia disso? Isso não é bênção. Isso é bom dentro do âmbito social, mas no lado espiritual vem a maldição. É aí que as pessoas precisam entender. É isso que eu trabalho explicando às pessoas, que é difícil de entender porque estão com as mentes cauterizadas, obscurecidas, impedidas de ver a verdade. As pessoas acham que pelo fato de estar vivendo sua religiosidade dentro dos seus centros religiosos, nas atividades, na formalidade, elas acham que agora são de Deus, estão dentro de um caminho para encontrar o céu, para ir ao céu. Estão agora na porta da salvação, no caminho da salvação, só que não. O perigo é esse. É esse engano que o diabo, Satanás, o diabo, que é um ser espiritual, que trabalha colocando suas armadilhas para prender a humanidade, que é a mentira, o engano, por onde esse ser perverso com o seu reino, seus principados, suas potestades, opera na humanidade, no entendimento, porque o campo que o diabo trabalha é a mente. O campo que Deus trabalha também é a mente. É aqui que você tem que ter cuidado, é aqui que você tem que estar atento, é aqui que você tem que ser trabalhado. Não é aqui no exterior, é na mente. Tem muita gente que é bonitinho formalmente, impecável formalmente, mas a mente, o interior, como disse Jesus, o exterior, vocês para os homens, parece justo diante de Deus, mas o interior está corrompido. Lá de cá, irmão, o outro lado. Ok. Então, vocês estão entendendo, meu irmão? Estou aqui no trabalho, você já sabe minha rotina aqui. Mas a palavra, o esclarecimento importante está indo a vocês. Jesus disse aos religiosos, porque o maior confronto que Jesus teve não foi com os ladrões, as prostitutas, os malfeitores, os pecadores que eram considerados pelos religiosos. Os pecadores que eram reprovados pelos religiosos, que diziam que era santo, que se achavam de Deus. O maior confronto, o maior combate, a maior oposição a Jesus não foi dessas pessoas, prostituto, ladrão, malfeitor, enganador. Não, foi dos religiosos.
Aqueles que viviam dentro de um padrão religioso, se justificando pelo seu mérito da vida religiosa, achando que estavam em Deus. Esses estavam sendo usados por Satanás, resistindo a Deus. Foram esses os que fizeram mais oposição, endureceram mais o coração e resistiram mais à verdade de Deus, foram os religiosos. Não foi aqueles que estavam no bar, se prostituindo, fazendo mal, dentro da vida secular. Foi aqueles que estavam dentro da religião, no entendimento de que estavam agora em Deus. É o que acontece hoje. O coração mais duro, a mente mais fechada, é a dos religiosos para com Deus. Olha que contexto contrário. Os religiosos, na mente deles, eles entendem que são de Deus e estão servindo a Deus. São os que estão mais longe de Deus. São os mais fechados para Deus. O que tem um coração mais duro para Deus são os religiosos. Olha que coisa contrária. Eles julgam os que não vivem na prática da religião, que vivem na vida normal secular neste mundo, os que bebem, os que roubam, os que matam. Eles julgam esses de pecadores e eles santos. Impuros e eles puros. Do diabo e eles de Deus. Sem salvação e eles com salvação. Mas olha onde está o contraste que muitos precisam ver, ter o entendimento. Eles que estão mais perdidos de Deus do que os que estão roubando, matando, adulterando, se prostituindo. Eles que têm os corações mais duros e fechados para Deus. Eles que estão mais cegos espiritualmente para Deus. Os que estão nas religiões. A religião é um sistema cheio de denominações, de vertentes, de princípios, de valores, que levam os homens a pensar que estão vivendo para Deus e são em Deus. A religião é isso. É um sistema que generaliza todo o conceito colocado de regra, de norma, como se fosse para Deus. Isso é a religião. É o sistema no todo que faz as pessoas entender que são de Deus. Estão mais perdidas do que as outras. Então, o grupo mais difícil de receber a mensagem, de receber a verdade, de receber a luz de Deus, não é o grupo dos prostitutos, não é o grupo dos ladrões, não é os grupos dos drogados, é o grupo dos religiosos. É o grupo que mais resiste a Deus. É o maior grupo de pessoas que vai se perder de Deus. São os religiosos. Porque eles pensam que já estão em Deus. E aí, o coração deles não aceitam a verdade, que contraria essa mentira que eles vivem. E aí eles não aceitam. Eles fecham o coração, endurecem e rejeitam a verdade quando alguém vai levar a ele. Analise as Escrituras e veja qual foi o maior confronto e o maior grupo que fizeram oposição a Jesus. Não foram os ladrões, não foram as prostitutas, não foram os malfeitores, foram os religiosos do sistema religioso do tempo de Jesus, que resistiram, porque eles se colocavam de Deus, a ponto de julgar Jesus como do diabo. É isso ou não é que os religiosos fazem? Então a pergunta é, você está disposto a resistir, a negar, a renunciar à convivência, à comodidade, à satisfação, o bem-estar que você hoje está vivendo dentro do sistema religioso? Você está não, sabe por quê? Porque você está preso nisso, está viciado nisso, está cego, cauterizado, alienado nisso. É aí onde entra a prisão de Satanás, que muitos estão presos dentro dela. É no sistema religioso, que é uma das grandes e principal cadeias por onde o diabo vai prender muitos e impedi-los de seguir a Cristo, do caminho da verdade, de receberem a salvação que Deus oferece. Deus está chamando eles, mas eles resistem ao chamado de Deus, desprezam o convite de Deus, porque eles estão presos com a mente cauterizada, alienados na mentira do diabo dentro do sistema, onde eles entendem que já são de Deus, porque estão no sistema, estão com a vida praticando
o viver e a formalidade religiosa. Eles entendem. E para seguir a Cristo, receber a graça de Deus, tem que renunciar, irmão. Tem que renunciar. O católico tem que renunciar aos valores e princípios católico romano, que ele está sendo formado como se fosse para Deus. Os evangélicos têm que renunciar os valores e princípios do sistema religioso evangélico que está sendo formado neles, como regra e doutrina e princípio de Deus. Tem que renunciar. Os espíritas têm que renunciar. Os mormons têm que renunciar. Você não pode nunca estar em Deus e seguir a Deus por esse caminho que você está na religião. É contrário, irmão. É contrário. Não adianta você estar na mentira dizendo que está na verdade. Você vai se decepcionar. Porque você está deixando se enganar. É contrário. Não há comunhão com luz e trevas. A luz é Cristo, a verdade de Deus. As trevas é o diabo, a mentira que ele prega na religião. É preciso tomar uma atitude e renunciar. Você está disposto? Ah, irmão, mas eu já tenho 20 anos, 30 anos, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. É a sua escolha. E o pior, vai morrer sem salvação. Porque morrer todos nós vamos. É aí que entra a necessidade de Cristo, para que a gente, quando morrer, não vá para a condenação. É por isso que precisamos estar em Cristo, para que a nossa alma esteja salva. Quando sair deste corpo com a morte do corpo, a alma vai para o descanso lá no céu. Eis a importância de crer em Cristo, se converter, renunciar, negar e sair desse caminho da mentira que te prende, da religião. Não se pode servir e viver e ser e estar em Deus por meio de nenhuma religião. Deus nos revela o caminho que leva a Ele. O diabo colocou também outro caminho que faz o povo entender que vai a Deus. Caminho esse que tira o povo de Deus. Deus nos revela que Jesus é o caminho. O diabo leva as pessoas a acreditar que o caminho é a igreja para Deus. Deus nos revela a sua verdade para a gente crer nela e seguir estando nela, que é Jesus. O diabo revela a verdade dentro de religião de igreja. O povo não está procurando conhecer a verdade. O povo está procurando igreja ou religião verdadeira. Olha que coisa terrível. Que só com a tua mente iluminada tu vai contemplar isso que eu estou falando. Enquanto você não tiver a iluminação da luz de Deus pelo Evangelho de Cristo Jesus, você vai continuar nas trevas, perdido, enganado, seguindo a mentira pensando que está na verdade. Deus mostra ao homem o único meio, caminho, verdade e vida para com ele. Deus mostra ao homem a única porta. Deus mostra ao homem aonde ele deve estar alicerçado, firmado. Deus mostra ao homem aonde ele deve consagrar e devotar sua vida e seu viver para ele. É em Cristo. Tudo isso é em Cristo pela palavra. O diabo vem e faz homens entender. E leva os homens a viver. Tudo isso não em Cristo pela palavra. Nas religiões, pelas obrigações e a vida devota. Olha para aí, irmãos. Você está disposto a sair do meio deles? Abrir mão da conveniência, da satisfação que você vive nesses ambientes religiosos? Você está disposto a perder a vida de sociais dentro dos ambientes? A consideração deles enquanto você está lá dentro? Porque se você sair, você não tem mais a consideração deles. Você está disposto a perder esse amor fingido que você vive entre eles no sistema? Se você sair daí, não tem mais esse amor para a sua vida? Você está disposto a perder essa vida robotizada, centralizada dentro de igreja para viver a liberdade em Cristo? Você tem que negar isso. Você tem que renunciar ao sistema. É o exemplo que eu sempre digo. Se o apóstolo Paulo não tivesse renunciado à vida e o viver dele, guardando princípios e valores da religião farisaica, ele não tinha estado em Cristo, convertido a Cristo, seguindo a Cristo, não tinha sido salvo.
Paulo precisou, ele diz, eu renunciei e considerei tudo como esterco. Valor, zelo de religião, vida devota à religião, vida zelosa de religião, pensando que estava servindo a Deus, perseguia até o povo de Deus, a igreja de Deus. Fazia isso tudo pelo zelo da lei que a religião me levava a praticar. Uma lei que eu nunca poderia chegar a Deus por ela. A prática, o valor, o princípio que a religião bota. Nunca você vai chegar a Deus por eles. Paulo vai dizer, eu, pelo excelente conhecimento de Cristo, eu abri mão, eu renunciei e considero tudo como esterco, para que eu possa, pelo excelente conhecimento de Cristo, ganhar a vida com Deus. Você está disposto a abrir mão? Ah, mas eu nasci católico, vou morrer católico. Ah, eu tenho 30 anos no Evangelho. Eu vou permanecer evangélico. A minha igreja é a Assembleia de Deus. É a Deus é Amor. É a Universal. É a Vitória em Cristo. É a Batista. É a Presbiteriana. Nenhuma dessas igrejas vai te levar a Deus. Tu nunca vai ter uma vida com Deus dentro dessas igrejas. Porque ninguém pode ser fiel a dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode andar na vida com Deus por meio de dois caminhos. Só há um Senhor, só há um caminho, só há uma verdade, só há uma doutrina, só há um guia e mestre, só há uma autoridade espiritual para nossas vidas com Deus. Tudo isso é Jesus. Enquanto você estiver no sistema, você vai estar subjugado, consagrando tua vida, centralizando o teu viver, subjugado na autoridade e no domínio dos homens, como se fosse a Deus, sendo guiado por eles, colocando a tua vida de fé e esperança em Deus por meio da religião, se gloriando na tua prática de vida religiosa, escravizando o teu viver em trabalhos e obrigação religiosa, a cumprir meta, usa os fardos, jugo de servidão, como se fosse obra, como se fosse consagração a Deus. Enquanto você não conhecer a verdade, não se converter à verdade, vai continuar iludido, enganado, na mentira, indo para uma eternidade sem Deus, aonde vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Meu amigo, o que eu estou aqui comunicando a você é algo muito importante, que você não vai receber encanto nenhum, por meio de nenhum desses pregadores famosos que estão dentro do sistema religioso. Porque eles não têm compromisso com o sistema. O compromisso com, aliás, eles não têm compromisso com Cristo, com o Evangelho. O compromisso desses pregadores famosos, desses pastores que estão aí sendo adorados, idolatrados, venerados pelo povo que está sendo discípulo deles, seguindo a eles dentro das igrejas deles, eles não têm compromisso com o Evangelho de Cristo. O compromisso dele é com os ministérios dele, é com os princípios e valores dele, é com o reino deles, não o reino de Deus. Você está vivendo no reino dos homens. Porque esse sistema religioso igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus não está ali, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus não é a denominação A, B ou C. O reino de Deus não é esse ou aquele sistema, denominação, ministério, religião. O reino de Deus está em nós. Cada um de nós que estamos em Cristo. O reino de Deus está em nós. É Deus em nós, pelo Espírito Santo. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus está no nosso interior, nos guiando. Submisso ao rei desse reino, ao Senhor desse reino, à autoridade espiritual desse reino, que não é o líder do reino dos homens, igreja, religião. É Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o caminho, a autoridade de Deus que nós devemos estar submissos. É Cristo, não é nenhum líder religioso dentro de nenhuma religião ou igreja. Você está disposto a negar-se? As pessoas querem o que hoje? Querem abrir seus ministérios. Querem criar os seus discípulos, seu grupo, sua instituição. O que é que as pessoas querem? Querem posição entre o povo. O que é que as pessoas querem? Querem os lucros, o ganho, fazendo do povo negócio. O que é que as pessoas querem? Querem fama. Querem apresentar-se, querem se mostrar para o público. O que é que as pessoas querem? Elas querem criar seus ministérios, seus impérios,
seus reinos. O povo não está atrás de levar o conhecimento de Cristo para formar no indivíduo discípulo de Cristo. O povo está atrás de formar discípulos para a igreja dele. Usam o nome de Cristo, pregam a palavra, fazem promessa disso, daquilo e daquilo outro. É poder, é libertação, é milagre, é cura, é bênção. Jesus não mandou pregar isso, ele mandou pregar o evangelho. Ele mandou estar levando para o povo a formação do conhecimento dele. O poder para manifestar na vida das pessoas não é eu que crio, não é eu que faço. É Cristo que opera quando eu prego o evangelho. Os apóstolos não se juntaram em nenhum lugar, ambiente, igreja, para fazer culto de poder, culto de libertação, culto de milagre. Isso tudo é invenção do homem, do sistema, para distrair o povo da mensagem, da informação, do conhecimento de Cristo que o evangelho nos traz, por onde somos salvos. Nós temos que ter compromisso com o evangelho. Eu não estou preocupado em estar sendo bem recebido, em ter uma conveniência, em estar dentro de nenhum ambiente religioso, sentado nos lugares de poder, nos lugares de grande, nos lugares acima do povo. Eu não estou preocupado com isso. Tem muita gente atrás de posição dentro da igreja, querendo ser consagrado, reconhecido como pastor, como obreiro, como diácono, como evangelista, como isso e aquilo outro. O povo está atrás de satisfação dentro do sistema religioso. E a pergunta é, você está disposto a negar isso? Para padecer pelo evangelho, pregando ele? Se expondo pregando o evangelho? Você só quer pregar o evangelho dentro da tua igreja. Você só quer pregar o evangelho para chamar o povo para o teu lugar. Não, meu amigo. Se dedica aí às pessoas, aonde tiver. Se dedica a ser o mensageiro do evangelho. Se dedica a comunicar a verdade para o povo. Se dedica a se expor para entrar num confronto de conceitos de Deus em relação aos que estão dentro dos conceitos dos homens na religião. Para com a pessoa para gastar teu tempo, passar 10 minutos, 20 minutos instruindo ela, mostrando a ela o caminho. Não, teu convite para o povo é venha para a igreja, venha para a campanha, porque Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer isso. O que você quer é as pessoas dentro do teu ambiente. O que eu quero é as pessoas dentro do conhecimento de Cristo. E eu, para fazer isso, eu não preciso estar numa igreja. Eu sou a igreja que tenho que ir às pessoas pregar o evangelho. Comunica isso. Ah, não, mas eu só vou fazer a obra na igreja. Quando sai aquele grupo de 10, de 20, naquele trabalho oficial que o pastor determina, que o pastor vai. E por que tu não para pregar para o teu vizinho? E por que tu não se dedica a pregar para o teu amigo no trabalho? E por que tu não se dedica a fazer o bem àquele que está na tua rua, necessitado? E por que tu não ajuda quem precisa do teu conhecimento na tua família, na tua vizinhança? Só quer fazer obra boa dentro de igreja? Para sentir que está servindo a Deus dentro de igreja? Tudo é centralizado dentro de igreja? Então é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês compreendam. Vocês estão dispostos a negar esta vida escravizada, robotizada, alienada, subjugada, centralizando dentro da igreja na autoridade dos homens que estabelecem para vocês muitas regras, normas, meios, metas, tarefas, compromissos, obrigações, e ai de vocês, se não fizerem. Vão ser amaldiçoados como se Deus não fosse te abençoar. Porque Deus, para te abençoar, no teu entendimento, tem que estar dentro da igreja, servindo da igreja, subjugado ao líder da igreja, praticando tua vida de escravidão, de devoção dentro da igreja. É assim que vocês entendem, é ou não é? Então, negue-se a si mesmo. Renuncie, sai do meio deles, para que possa estar em Cristo, formando a igreja de Deus como membro, ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.